dia, salve, salve. Pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjinhos! Estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024. Estamos começando mais um programa Rolê CL. Falaremos hoje sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, sobre as indicações para o Oscar 2020. Mentira! Nós vamos falar sobre eleições 2024. Finalmente temos o resultado final, o cenário, o desenho das prefeituras para 2024. Para 2024 não, para os próximos 4 anos. Para o quadriênio 2025-2029, é isso? Eu sou péssimo de conta, mas acho que é isso. E hoje falaremos sobre os resultados, os ganhadores e perdedores. Eu não estou conseguindo abrir os comentários aqui, Vitinho. Os perdedores e os ganhadores. Falaremos sobre Bolsonaro, Lula, Kassab, João André Campos, Graziano. André Graziano. André Graziano. Falaremos sobre todos estes assuntos no programa Da maconha. desta segunda-feira, ao vivo aqui nos canais de Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberto e ao vivo também para o Rio Grande do Sul, para a Pop TV, para Sobradinho e para Porto Alegre. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, como eu já dei o spoiler, na presença dele, que é sempre lembrado e nunca querido, mas às vezes está aqui, porque acontece problema, alguém morre, alguma coisa assim. Muito obrigado, viu? Está aí Gostei o da Vitinho. O apresentação. comentário não está funcionando aqui. Já começou Não tá? assim. Não tá. Que loucura, cara. Pra mim tá perfeito aqui. Tá funcionando? Pra mim também não tá funcionando. Aí não tá pra todo A mundo. Laura, o dia que a Laura abrir o microfone e falar assim, Vitor, você fez tudo certo, eu vou ficar muito feliz. Mas Tudo nesse bem com caso, você, Olha Isso não vai acontecer. Tá errada a Taja aí também, pessoal. estaria tudo bem se eu tivesse os comentários. Não, a gente vai ter. Calma, vai ter, eu tá vou bom. ver o que houve. Segue aí. Chama o Google. Você não ia fazer uma gracinha? Ah, é? Ficou constrangido, né? É verdade. Calma aí. Eu que só... O que o São Paulo tá fazendo? É só com você que o São Paulo participa. Obrigado, seu Paulo. Obrigado, seu Paulo. Obrigado pela participação. Bom programa. Era isso, Vitinho com a palavra é isso. Ganhou. Tá bom? Beijo. Obrigado, Vitinho. E ele? Cadê ele? Ele veio, ele tá muito animado, muitos resultados positivos, né? O campo progressista, muitos motivos para ficar feliz, né, Guga Noblar? Só a sua... Nem a risadinha do Guga veio hoje, só viu? Porque é isso que a gente conquistou ontem, né, Guga Noblar? Difícil, né, Guguinha? Mas o grande derrotado de ontem, temos que lembrar, foi ele, Jair, ou Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro, ou o mito, como você quiser chamá-lo. Ele sim. Aliás, eu fiz essa enquete, eu perguntei quando acabou a eleição. Quem foi o maior derrotado dessa eleição? Jair Bolsonaro? Bolsonaro? Jair? Todas as opções anteriores, e deu 100% Jair Bolsonaro. Tá todo mundo concordando que foi ele. Porque quem realmente perdeu ontem foi a extrema-direita, né? Então há também motivos para sorrir, não há só motivos para ficar em deprê. Boulos levou uma bolada aí, né? Levou uma traulada, realmente foi muito acima do que estava se esperando. 19% de vantagem, 1 milhão de votos, é muito. Isso aí, sem dúvida nenhuma, entristeceu muita gente. Agora, temos que ver que Bolsonaro é o mais triste de ontem, então há motivos para sorrir. Eu já começo divergindo de você, mas aí quando eu chegar no Bolsonaro, a gente diverge apropriadamente. Inclusive, Faremos isso. Hoje teremos aqui, pequeno Guga Noblar, a presença do Depo Twink, o que foi prefeito. Por que meu cabelo tá espichado desse lado aqui? Tá esquisito. É porque você tá ficando calvo e você tá tentando esconder. Por que você não cala sua boca? A presença do deputado Guilherme Cortes, do pessoal aqui de São Paulo, para a gente fazer uma análise sobre o resultado das eleições no Brasil inteiro, inclusive aqui na nossa São Paulo, Guguinha. Mas vamos falar, claro que vamos começar falando sobre ela, sobre São Paulo, no nosso horário eleitoral. Roda a vinheta. Só um minuto, calma. Qual que é a evento que você chamou? Pensa aí. Que você quer.
Não tem comentário ainda, né? Não tem. Nem Taja, pelo Não vai visto. ter. Então... Vocês falam, né, gente? Vocês falam, saudade do Vitinho. Aí, programa com o Vitinho tá, é assim que acontece. Saudade. Sabotaram as coisas. Saudade quem tem, né? Ninguém. Mas vamos lá, vamos sentar já sem comentar. Depois eu abro o YouTube aqui, que nem os incas faziam, para ler os comentários de vocês. Daqui a pouco eu Não faço. tem como, né? Vocês estão vendo que tem como ele ler, só que ele tá Vou- jogando pra mim. A culpa. Já eu faço isso. Vamos lá. Guga Noblar, a gente, desde o começo, tinha gente que apostava numa... Por que tá essa imagem? A Giovanni tá maluca também. Complicado aquilo. Tá difícil. Muita gente apostava, Guga, numa polarização entre Bolsonaro e Lula. Mas a gente falou aqui algumas vezes, você falou, eu falei, que a eleição municipal nunca foi muito nacionalizada, né? Teve 2 casos na história do Brasil, 89 por conta da morte de grevistas da CSN em Volta Redonda, e que aí teve uma treta com o Exército, então nacionalizou a campanha, tanto que culminou com a eleição da Erundina aqui em São Paulo, né? Um dos fatores para a eleição da Erundina foi esse. E também a eleição de 2016, no meio do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma, do golpe contra a Dilma, também deu uma nacionalizada a eleição. Dito isso, normalmente não é muito nacional, é uma eleição muito do centrão, né? No Brasil inteiro, sempre foi assim historicamente. Exato. A gente vai esmiuçar isso durante o programa quando a gente começar a ver os resultados. Mas falando em PT e PL, que são os partidos que polarizam a política nacional, o PT fez uma prefeitura em capital, Fortaleza, a vitória contra do Evandro Leitão contra o André Fernandes, inclusive uma vitória apertada, né, Guga? Foi por um pelinho. Se o André Fernandes tivesse raspado, tinha ganho a eleição, mas perdeu a eleição. Falador passa mal, rapaz. E o PL elegeu 4 prefeituras, entre elas, Guga, Abílio Brunini, prefeito de Cuiabá. Então, o PL elegeu Cuiabá, Rio Branco, Aracaju e Maceió. Tem um quadrinho aí, só para confirmar aquilo que eu falei para vocês, da eleição municipal, não é esse não, Laura, é o quadro que está no roteiro ali, o quadro que é do Boletim 360, eu acho, que mostra os partidinhos ali. Isso, esse aí, ó. Aí, Guga, quem fez mais prefeito? PSD de Kassab. Quem fez mais prefeito em capital? O PSD e o MDB, 5 cada um. Quem fez mais votos para prefeito no Brasil? E é por isso que eu divirjo de você sobre o Bolsonaro ser um dos derrotados. Para mim, o Bolsonaro está ali no time do meio, que perdeu umas coisas e ganhou outras. O PL fez 15,7 milhões de votos para prefeito. O MDB fez 813 vice-prefeitos, mais eleitores governados, né? Quem vai governar mais cidades. 27,9 milhões de pessoas serão governadas pelo MDB. O PL fez 16 das 103 cidades mais populosas do Brasil, que só se tem segundo turno. O MDB fez mais vereadores, mais de 8 mil, e o MDB também teve mais votos para vereador, 11 milhões. Ou seja, Guga, uma vitória acachapante, como costuma ser, do centrão e da centro-direita nas eleições isso. Pau municipais. fenomenal. Amigão, o Bolsonaro, galera, não venceu ontem de jeito nenhuma. Os candidatos que eram realmente associados ao Bolsonaro, a maioria absoluta apanhou. Todos os ex-ministros do Bolsonaro, 3 que se candidataram, perderam. Gilson Machado, o Ramagem e o Queiroga. E dessa turma que foi eleita pelo PL nas capitais, são 4, né? São 4 que o PL elegeu. 3 entraram no PL um dia desse. O JHC de Maceió, por exemplo, era do PSB uns anos atrás, era da esquerda. Entrou no PL agora, um pouco antes da eleição. Aqui venceu lá em Aracaju, né? Emília Correia. Ela também disputou... Tem um vídeo maravilhoso dela para mostrar daqui a pouco. Tem vídeo dela? A gente vai soltar? Já. Ela entrou no PL em março agora deste ano. A verdade é que dos 4 eleitos, 3 são centrão, são esquerda ou centro, que acabaram de entrar no PL. O Tião Bocalon, né? O Tião Bocalon era do MDB, eu acho, antes, né? Ele também já foi do PSDB, já foi do PSL e já foi do PP. Antes ele estava no PP. Tava no PP, isso. O
o único que você pode dizer que é bolsonarista, que é raiz, que é cão de guarda do Bolsonaro, que é da extrema-direita, que não é centrão, que acabou de entrar no PL e que venceu, é o Abílio Brunini, que quase perde. Cuiabá, que foi onde ele venceu, é um local que depositou mais de 60% dos votos no Jair Bolsonaro na eleição passada. Ali, é um curral Capital do eleitoral agro, né? do bolsonarismo. Capital do Francamente. agro. Ali, Francamente. se o Bolsonaro perdesse, era a derrota mais simbólica, talvez, dele. Porque é um candidato raiz dele, num lugar onde todo mundo vota nele, correndo um super risco, quase perde para um candidato do PT. Então ia ser Piada sem graça, histórico, né? Ele perder um curral eleitoral dele para o PT. E quase acontece isso. Então não dá para fazer a leitura de que, para mim, não dá para fazer a leitura de que o Bolsonaro chegou nem perto de se dar bem, muito pelo contrário. Ele é o grande derrotado dessa eleição, fora São Paulo, que quem ganhou foi o Nunes, apesar dele, inclusive quando o Nunes fez o primeiro discurso de vitória dele, depois de ser eleito ontem, ele só citou o Bolsonaro uma vez, só como o presidente Bolsonaro, que indicou o meu vice, foi na hora de falar do Coronel Melo, que é o vice dele. Falou um tempão do Coronel Melo, falou do Tarcísio 3, 4 vezes, chamou de futuro da política, chamou de grande líder, falou muito, evocou muito a memória do Bruno Covas e não disse nada sobre o Bolsonaro. Então, não dá para colocá-lo também como vencedor. Em São Paulo ele não venceu, ele só venceu com o Abílio. O resto ele perdeu. A Cristina Graham, lá em Curitiba, perdeu. O Bruno Engler, lá em BH, perdeu. Em Fortaleza, o Raspa Caneco perdeu. Então, os candidatos que eram realmente representantes do bolsonarismo foram derrotados ontem. Foi isso que aconteceu. O Guga, o Jean Rodrigues falou... Guga, você sabe o que significa Cuiabá? Porque Iabá significa de todo mundo em Tupi-Guarani, segundo ele. Agora tá assim. Voltou os né, comentários, meu? tá, William? O Fernando Minucci... Eu tô lendo agora, mas o pessoal ajeitou aí, né? Obrigado. O Fernando Minucci diz que quem venceu a eleição foi a derrota. A Janaína Fuentes, Will, a gente quer ver Homem Bonito. Que programa Amazônia a gente já sabe. Já apareci, já. Ô, Laura, puxa o cabo do microfone dele aí, por favor. Tá interferindo muito Sério, aqui. pelo amor de Deus. O Gustavo Ramos dizendo Vitinho spamando todos os áudios para lembrar. Lucimar Martins, parabéns Fortaleza, meus pêsames para São Paulo e Porto Alegre, agradecendo os comentários de vocês. Daqui a pouco leio mais comentários falando sobre as eleições em regiões. Eu vou voltar a divergir do Guga daqui a pouco sobre os negócios do Bolsonaro quando a gente chegar em algumas capitais aqui. Mas vamos começar falando sobre esse caso, sobre São Paulo, Guga. Aqui em São Paulo, o Ricardo Nunes ganhou 2 coisas. A gente tem o jingle, Laura, ou não? Não tem, né? Vou pegar. Você ouviu o jingle do Ricardo Nunes já? São A Laura Paulo vai pegar. no Star? A Laura vai pegar aqui pra gente. O Vitinho tava comigo também lá no Juro, primeiro William, turno. ontem foi insuportável. Insuportável. Eu tava quase morrendo. O jingle do Ricardo Nunes, No primeiro Guga, turno, o William tava cantando já. No final do rolê. vamos nunestar. Os caras transformaram Nunes em verbo e ao som de Gangnam Style. Que ano é hoje? Recente. É 2024, irmão. dá. Os jovens nem sabem mais quem é Psy, quem é Gangnam Style, que porra é isso. Mas enfim, Se aposentou já. além de ter ganhado a eleição, ganhou o prêmio de pior Interpol. jingle dessa eleição. Quase 20 pontos de diferença, como você muito bem lembrou, Guga. 59, Prefiro esse jingle aqui, ó. Frio, toma conta Muito de bom. mim. 59,35% dos votos para Nunes, 40,65% para Guilherme Boulos. Tem apagão hoje às 22h99 para comemorar, hein, pessoal? No dia das eleições, Guguinha, quem se destacou foi o Tarcísio, né? Além de ter sido citado pelo Bolsonaro como grande líder, pelo Bolsonaro não, pelo Ricardo Nunes, Pelo como Nunes. nosso líder maior 3 vezes. Líder maior. Foram os 3 que foram exaltados. O Tomás Covas, o filho do Bruno Covas, a mulher do Ricardo Nunes e o Tarcísio, né? Mas o Tarcísio Foi. aproveitou esse dia de destaque para ele, né, com o vitorioso, para mentir numa coletiva, falando sobre, inclusive estão os 3 aí que eu falei, a mulher do
do Nunes, o Tarcísio e o Tomás Covas. O Tarcísio falou essa barbaridade aqui, Guga Noblar. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou, Na capital? em relação ao PCC? Teve o salve. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, que parece que não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Ou seja, Guga, ele inventou um negócio, aí depois, lá no Parece eu Comitê do explicando Nunes... pro Gui porque que eu trazer. Eu chegando lá no Comitê do Nunes, e ontem estava ouvindo algumas pessoas falar, não, o governador falou um negócio que... Mas na verdade foi ele que estava respondendo à imprensa. Não, irmão, ele inventou a história, né? Ele usou uma matéria que não citava o segundo turno, que teria tido, assim, um bagulho absolutamente sem nenhuma comprovação efetiva de que tenha acontecido, para tentar jogar uma última cartada. E nem precisava, né, Guga? Porque os números do Nunes estavam muito à frente, né? Ou seja, o Tarcísio se queimou à toa e sem precisar numa história que Piada sem graça, a eleição estava resolvida para o Nunes, né? A essa altura. Que isso. O Tarcísio é tão inocente, é claro que foi sem querer, ele não tinha intenção de espalhar uma possível fake news. O que ele estava fazendo era uma pessoa ali sendo interrogada pelos jornalistas e sendo somente sincero e falando aquilo que tinha ouvido. Essa é a versão que esse cara agora quer passar. De que não foi sem querer. Olha, tá, já voltou, tá? Eu não sabia que eu estava espalhando algo que poderia criar essa confusão e foi na inocência da resposta. Claro que não foi, né? Ninguém é idiota. A gente sabe que se o Tarcísio fala isso, ele imagina a bomba que ele está jogando, sim. Ele sabe a repercussão que isso vai ter e pegou tão mal que agora ele está querendo dar uma de João sem braço, né? Está querendo dar uma de foi sem querer querendo. Pegou muito mal para ele. A opinião pública, pelo menos, está toda indo para cima dele por conta disso. E era um dia de vitória, Tarcísio, né? Afinal de contas, ele é que foi o padrinho político do Nunes e não o Jair Bolsonaro. Era um dia realmente de vitória que acabou ofuscada por esse momento lamentável aí, né? Em que ele rebaixou mais uma vez a política a boatos ou a meia informação, uma informação que ainda não está completa. E foi irresponsável o suficiente para jogar isso no ventilador no meio da votação, no dia da votação, no dia da eleição. Então, o que era para ser um dia de festa para ele acabou virando um dia de muita crítica para o Tarcísio. Ele acabou se queimando, né? Podia só ter ficado ontem comemorando, mas não, precisou passar o dia se explicando. Já vamos voltar para São Paulo, porque o deputado estadual Guilherme Cordez vem aqui no programa para falar um pouquinho também sobre São Paulo, sobre o resto do Brasil, mas vamos para outros lugares, Hugo, tem muita cidade para passar hoje, então vamos falar sobre Natal. Natal não deu para Natália Bonavides, né? As pesquisas, tinham pesquisas distintas sobre Natal, mas o resultado final aí, ó, o Paulinho Freire do União Brasil 55,34, Natália Bonavides 44,66. Natália, um quadro importante aí para o futuro do PT, né, Guga? Claro. E a Natália que enfrentou uma campanha muito dura lá em Natal, ameaça de morte, santinho apócrifo, inventando umas barbaridades sobre a Natália, mas a presidenta Dilma nos ensinou que nem quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou vai perder. Todo mundo vai perder. A Natália não ganhou as eleições, mas ganhou meu coração. O nosso coração, Natália. Ela saiu bem. Como eu estava Como eu estava dizendo, Guga Noblar, a Natália é um quadro de futuro aí para o PT, um quadro de presente, né? Uma deputada federal, de uma presente, boa votação. Presente para o futuro. Mas é um quadro importante aí, né? Claro, vai voltar a ser deputada federal, está fazendo um trabalho já de destaque ali, né? Na Câmara dos Deputados, e se cacifou para as próximas eleições. Ela entrou ali nessa disputa
como alguém que para muita gente não chegaria ao segundo turno, não era todo mundo que estava apostando na Natália, ela conseguiu se destacar, chegou ao segundo turno ali de raspão, só que depois rolou uma onda pró-Natália, cresceu, muita gente achou que ela poderia até passar o Paulinho Freire, tinha pesquisa que dava empate técnico entre eles, então acabou no fim um pouco mais de 10 pontos atrás, mas foi um resultado que sem dúvida nenhuma lança a Natália como uma dessas políticas que representam a nova geração do PT. O PT está agora vindo com uma nova geração, tem o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, tem a Natália, enfim, tem alguns nomes aí que começam a se destacar pelo país, a gente vai falar de outros aqui em breve. Então, Natália, sem dúvida nenhuma, virou um dos nomes agora do partido e numa próxima eleição, talvez até majoritária, ela concorra também de novo, veremos. Natália tem futuro. Francamente. Lembrando que a governadora está no segundo mandato, né? E vai precisar de uma sucessora lá Exatamente. Lá no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra está no segundo mandato. Quem sabe aí seja o espaço para a Natália também, né? Mas vamos ver o andamento. O que a gente sabia que ia acontecer rolou em Porto Alegre, né, Guga? Porto Alegre, o Sebastião Melo venceu, né? A galera tá chamando de enchente alegre em Porto Alegre e apagaulo em São Paulo, né? Um tem enchente, outro tem apagão. Depois de tudo isso aí que vocês estão vendo, essas imagens aí, se eu voltasse pro passado e falasse, nesse dia aí, vocês acreditam que o prefeito dessa cidade aí foi reeleito? Pois é, foi reeleito com 61%. Imagina para os professores de história, né? Explicar vai ser difícil. A gente não tem responsabilidade de explicar, mas eles vão explicar no futuro. A gente já sabia que isso ia acontecer, tem muita gente que fala da escolha da Maria do Rosário, que eu já falei aqui, que é o nome, para mim, dos mais importantes do PT, defende pautas importantes, mas a Maria do Rosário tem uma rejeição muito grande por conta da perseguição toda da extrema-direita, do bolsonarismo. Tem muita gente achando que a escolha foi uma escolha equivocada, quase o Sebastião levou no primeiro turno, né, Guga? Pois é, tá aí, né? Reelegeram o Poseidon de Porto Alegre. Sebastião Melo agora, mais uma vez, 4 anos... E mesmo depois daquele momento que é um dos piores da história da cidade, né? Na mão dele, por culpa da incompetência dele, do descaso dele, da descrença dele também nas mudanças climáticas. Então a gente viu que isso não bastou e era o momento, né, para o PT ou para a esquerda retomar Porto Alegre, que no passado com o Tarso Genro, né, já foi administrado pelo PT, tem um passado bem à esquerda, né, Porto Alegre, e agora está aí. Há muitos anos, acho que são 16 anos, né, que a esquerda não ganha, e não ganhou de novo, e é isso, a rejeição da Maria do Rosário era um impeditivo, né, apesar dela não merecer essa rejeição, de ser alguém que tem essa rejeição, porque bateu de frente com a extrema-direita e virou uma das principais adversárias do Bolsonaro desde a época que ele era deputado federal. E exatamente por comprar essa briga com a extrema-direita é que vem muito dessa rejeição dela. Ela sempre foi muito alvo da extrema-direita. E aí, como a gente precisa ser pragmático na política, era o momento da esquerda talvez voltar ao poder. Era o pior momento do centrão ali por conta da enchente e usaram mesmo assim, lançaram uma candidata que tinha um impeditivo, uma rejeição que era um impeditivo e pagaram agora com a derrota. Aqui a galera nos comentários, a Jéssica Cruz, Natal vai ficar mais 4 anos abandonada, que é dele. O Luiz Alberto da Cruz, João Sem Braço foi ótimo. O Guga, agora o Guga sendo capacitista também, vamos lá, mas mais uma minoria. O que é mais uma minoria para Guga Noblar ofender nesse programa? A Mônica Carvalho disse que a jornalista imitou a voz da Laurinha. O Henrique Balão diz, e o Will ontem? Posso te ligar agora ou tava assim, festa estranha com gente esquisita. Eu postei como eu tava feliz lá no meu Instagram. Fala no meu Instagram. O William não quis me levar nesse domingo, fiquei super chateado. Era Laura ou você, porque né? ele não Escolhi a gostou Laura. da sua companhia e ele me levou e foi muito melhor. Ele tá com ciúme. Vocês vão... Eu posso fazer meu programa? Ninguém tá te pedindo. Vocês vão... Os dois? Obrigado. Posso te ligar agora ou a tua mulher e tá aí, Guga Noblar, nem sei o que eu tava falando, mas foda-se também. Já eu leio mais comentário de vocês aqui. Falamos de Porto Alegre, realmente
concordo com a avaliação do Guga, e teve Cuiabá, Guga Nublar. Em Cuiabá também não deu para o PT. O deputado federal Abílio Brunini, qual que é a parte boa, Guga, nisso? É que o Brunini agora é problema de Cuiabá. A gente vai ficar sem ouvir falar dele, vocês cuiabanos aí que elegeram essa desgraça, o azar é de vocês. Lidem com essa nhanha aí que vocês vão ficar com o prefeito da cidade. Parabéns pela escolha. Olha só, pelo menos não precisamos mais acompanhar imagens como essa no Congresso. Guga, esse é o ponto positivo. É a dúvida, né? Ele estava fazendo white power ou ele estava prevendo o futuro? Vocês vão tomar no brioco Cuiabá quando for eleito. Calma aí. A gente não sabe quem que vai assumir. Ô, Laura, vê quem é que vai assumir a cadeira do Brunini também, que é importante a gente saber. Vou pesquisar. Mas aí, Guga, pelo menos o Brunini agora vai problema dos cuiabanos. Venceu com 53,8%. O Lúdio do PT fez 46,20%. Eu fiz um post que as pessoas estão revoltadas nas redes sociais, porque antes das eleições tinha muita gente falando: o Lúdio abraçou algumas pautas da direita e por isso está tendo destaque, mas perdeu de qualquer forma. Era difícil ganhar Cuiabá, o centro do agronegócio, né? Mas ainda assim a disputa foi mais acirrada porque o Abílio Brunini é um dos mais alucinados do bolsonarismo, né? E ainda assim conseguiu levar aí a prefeitura de Cuiabá. Tamanha a rejeição que o cuiabano tem, o tal do antipetismo, né? Um dos estados onde o presidente Lula teve menos votos em 2022, porém Cuiabá ainda assim deu uma votação expressiva para um petista, 46,20% dos votos, diferença aí pequena entre os dois. O Lúdio também, que parece se classificar como um quadro para o futuro do partido, né? Claro. Um quadro importante num estado importante aí, e que o PT tem uma votação nos últimos anos pequena por conta desse antipetismo do agro. Chamar ele de tio Chico é vacilo, William? Pode chamar. O tio Chico que também é conhecido como Fantasminha Camarada, né? Ele tinha o hábito de empregar funcionários fantasmas, também já empregou muito parente dele quando era vereador. É um sujeito que tem um passado nebuloso, né? O Fantasminha Camarada, que foi eleito agora prefeito, coitado de Cuiabá. Que desgraça, Cuiabá. E o nosso querido príncipe William falou, né, que esse daí é o que há de pior no bolsonarismo, é um dos mais radicais, é o que há de mais baixo no bolsonarismo, e a gente tem que lembrar que tem bolsonarista que já cagou na estátua do STF. Então, se ele é o que há de pior, imagina o que é o Abílio. Se é o que há de pior no bolsonarismo, imagina o baixo nível que ele é. E ele é esse baixo nível. É um sujeito que fica se comportando ali na Câmara dos Deputados como alguém que está para brigar, para lacrar, para criar confusão o tempo inteiro. É um cão de guarda do Bolsonaro. Então é uma desgraça para Cuiabá tê-lo eleito agora, e talvez seria a derrota mais épica de Jair Bolsonaro, porque ele ia perder para o PT, uma cidade que mais de 60% dos votos foi para Jair Bolsonaro na última eleição, e que é ligadíssima ao agronegócio, e que é um curral eleitoral da extrema-direita. Então, para o Bolsonaro perder ali com o Abílio, ainda mais com o Abílio, contra o PT, seria a derrota mais fragorosa da extrema-direita. Acabou não sendo. Foi de raspão. E olha, conseguiu muito, Lídio. É impressionante ele chegar ao segundo turno com chance de vencer. Tinha pesquisa que dava empate técnico. É claro que ele fez uma campanha que ele teve que evitar a todo custo, inclusive, a mostrar o Lula do lado dele. Ele evitou o Lula, ele se colocou ali como um candidato que não apresentava, não mostrava muito as bandeiras da esquerda, porque foi o discurso que era possível ali, e quase deu certo. É alguém que também se cacifou para se tornar o grande nome do PT ali, aqui no Centro-Oeste. Sem dúvida nenhuma, agora ele é um dos grandes nomes do partido. O nosso convidado já está aí, Laura Conte? Não. Ainda não. Então vamos fazer o seguinte, você pegou o vídeo que eu mandei no grupo? Hoje de manhã, o Juca Kfouri não pegou, né? Juca que fuma? Pegou, Laura? Não. Aí, então eu ia fazer uma piadinha usando o vídeo que eu tinha mandado. Aí o Juca Kfouri tinha feito uma transição ótima para falar. Ele tava falando, enquanto o André Fernandes é conhecido por raspar o ânus, e lá em
Iabá, o Juca fez uma transição maravilhosa. Muito bom. Eu e César Calejão não seguramos hoje cedo. Eu Hoje... ri pra caramba aqui. Cara, nunca mais esse menino vai fazer esse programa. Vamos manter o nível, não vamos sair de TV. Vamos fazer uma transição para falar de Fortaleza, Laura Couto. Falamos de Cuiabá, vamos falar de Fortaleza. Uma derrota do PT aí, uma derrota relativamente esperada do Lúdio, mas até fez um resultado melhor do que esperado. Agora essa aí, Guga, mais apertada que o furico do Bolsonaro quando o Xandão está com a caneta na mão. 11 mil votos de diferença, foi isso, né? 11 mil votos de diferença entre Evandro Leitão e André Fernandes. O seu amigo, o Raspa Caneco, perdeu a eleição em Fortaleza. Evandro Leitão virou prefeito de Fortaleza, 50,38 a 49,62, Guga. Por conta disso, ontem o Alexandre Garcia teve essa brilhante ideia aqui, ó. Cadê a ideia do Alexandre Garcia? Cadê? O próximo print. Vai, Giovanni, aperta o dedinho. Ele tá parado me olhando, aí eu não sei. Mas aí tem que prestar atenção em mim, Giovanni. Tem que prestar atenção em mim. O Alexandre Garcia. Presta atenção no tio. Escuta o tio falando. Para poder prestar atenção. O próximo print, olha, Alexandre, print, tweet, Alexandre Garcia. Vamos esperar. Aí, ó. Fortaleza, 50,35. Num caso assim, que falta faz uma recontagem manual de votos. Mentira, eu concordo, Hugo. Eu acho que tinha que ter contagem manual e o Alexandre Garcia que tinha que fazer. Tranca ele numa sala e deixa ele 6 meses contando voto por voto, 3 vezes cada um para ver se deu certo. Porque essa é a ideia excelente do Alexandre Garcia. E além disso, do Alexandre Garcia, a gente teve o Alexandre derrotado, né? Que certamente o Alexandre estava apostando no André Fernandes. O André Fernandes derrotado, o Bolsonaro derrotado, o Nicolas, que foi lá fazer campanha para o André Fernandes, perdeu, mas teve mais um derrotado. Como diria, você está muito presente a Dilma hoje. Uma figura oculta, que às vezes é um cachorro atrás, mas às vezes é o Ciro Gomes. Você viu como é que o Ciro Gomes foi derrotar ontem, Guga? Mostra aí pra galera. Cadê a roupinha do Ciro Gomes? Bota aí a roupinha do Ciro Gomes. Hoje tá difícil, os prints não estão entrar nenhum. Aí, ó, Cirinho foi de amarelo do lado do Sarto ali, né? Uma galera com 22 colocado em sua camisetinha, o Ganoblá. O Ciro Gomes, e agora, vou juntar todos os assuntos num só, que você também comenta o que você quer nesse programa. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados vai se reunir na quarta-feira para discutir, entre outras coisas, um convite a Ciro Gomes. Um convite para ele deixar o PDT. Então parece que o Ciro Gomes perdeu mais uma. Perdeu no primeiro turno, porque apoiava o Sarto. Perdeu no segundo turno, porque apoiou o André Fernandes. E talvez Ciro Gomes perca o partido também e tenha que procurar outra legenda para se abrigar, Guga Noblar. Pedala Cirinho. Porque pega muito mal, cara. O PDT fazer campanha pro Raspa Caneco. Pro PL já é péssimo, mas pro PL com o Raspa Caneco como candidato, o bolsonarista raiz André Fernandes, aquele que incitou o golpe do 8 de janeiro, fazendo publicações enquanto estava todo mundo invadindo o STF, o Congresso, apoiando a invasão, não dá, cara. É um sujeito que ameaçou a democracia. É um sujeito que atacou a democracia. Como é que o PDT lá de Fortaleza fica do lado de um sujeito desse? Isso queima o filme. E ficou por conta do Ciro Gomes, que é magoadinho com o PT e que quer fazer aliança política com o André Fernandes, por interesse político também. Queimou o filme do PDT ali e queimou o filme do Ciro. E para tentar tirar um pouquinho dessa mancha, você tem que dar um pedala no Ciro, não dá mais. Aliás, Ciro deveria pegar uma passagem para Paris depois de ver o PT vencer em Fortaleza. Foi muito feio para ele. É um dos grandes derrotados de ontem. Ciro Gomes. O maior para mim é o Bolsonaro. O Lula, que querem colocar como um dos grandes derrotados, eu nem vejo como um grande derrotado, até porque o vencedor de ontem foi o Centrão. Acho que não. E o Centrão tá todo do lado do Lula. O Lula, de certa maneira, também venceu ontem. Para muita gente, o Lula hoje é centro, não é nem esquerda mesmo, é mais centro-esquerda. Então, para o governo dele, para a base dele, para as alianças que o Lula tem, para o futuro político do Lula, não foi ruim, de jeito nenhum, foi muito bom para ele. O grande derrotado, para mim, apesar da gente ver uma ascensão da extrema-direita em números na eleição, digo, em votação, eles perderam, velho.
E eles são os grandes derrotados para mim, e o outro é o Ciro Gomes também, que queimou o filme dele, manchou a imagem dele, tentando fazer campanha pro Raspa Caneco. Se Raspa Caneco vence, meu amigo, era Fortaleza que ia sentir no caneco por 4 anos, ainda bem que perdeu. Sendo raspado ou não, ia sentir no caneco. Laura Couto, eu não ouvi uma palavra do que você falou agora há pouco. Eu falei que o nosso convidado está aqui. O nosso convidado está aqui, então vamos, obviamente, já embarcá-lo aqui. Muito bem-vindo ao Rolê ICL, deputado estadual Guilherme Cortez, do pessoal de São Paulo, para fazer uma avaliação sobre as eleições no Brasil todo. Você que foi candidato, inclusive, né, Guilherme? Vai poder falar para a gente de alguém que esteve dentro desse turbilhão em 2024. Queria que você falasse agora, olhando para o segundo turno, Guilherme, quem você acha que foi o principal vencedor e o principal derrotado das eleições desse ano? E, novamente, bom dia, bem-vindo ao Rolê ICL. Bom dia, meninos. É um prazer muito grande estar aqui. Seu microfone está fechado. Opa, deixa eu ver. Cadê? Aqui a peça está aberta. Agora está aberto. Agora foi? Agora foi. Bom dia, meninos. É um prazer grande estar aqui com vocês. Ainda aqui para comentar o resultado de uma eleição difícil, controversa. Ontem foi um dia muito tenso aqui em São Paulo, com a declaração do governador Tarcísio, uma tentativa sem precedente de uma das maiores autoridades políticas do país de tentar interferir no resultado com uma mentira. E o resultado que a gente começa a poder analisar agora, depois do segundo turno, é um resultado, a meu ver, preocupante. Claro que nós tivemos vitórias e derrotas para o campo do bolsonarismo, em Fortaleza, BH, Niterói, mas o resultado é um resultado mais preocupante do que otimista na minha visão, que acende um sinal amarelo para a esquerda, para o governo Lula, o centrão, sobretudo do Gilberto Kassab, do PSD, sai como grande vitorioso nessa eleição. E aqui dentro do estado de São Paulo, o governador Tarcísio também tem um resultado muito expressivo. A campanha do Ricardo Nunes, que era uma aposta ousada, mesmo que ele tivesse a máquina, o Ricardo Nunes é uma ameba política, né? Uma figura inexpressiva. E o Tarcísio bancou essa candidatura, mesmo com resistências dentro da própria extrema-direita, fora que em várias outras cidades relevantes do interior e da grande São Paulo, a vitória foi à direita, foi do grupo ligado ao governador Tarcísio. Bolsonaro teve derrotas importantes, né, em Curitiba, BH, Niterói, Goiânia, Palmas, cidades, Fortaleza, cidades onde ele próprio botava muitas expectativas, mas acredito que o resultado ainda é mais preocupante para nós, dos setores populares, dos setores da esquerda, e que exige da gente muitas reflexões a fazer para os próximos 2 anos. Guga. E o que você sente aí em São Paulo com relação ao resultado da eleição ontem? Você tinha alguma esperança de virada e te surpreendeu uma diferença de 1 milhão de votos do Nunes para o Boulos? Olha, Guga, esperança a gente sempre tem. Mais do que esperança, a gente trabalhou muito para isso nas redes sociais. Nas ruas. A campanha do Boulos, agora vai aparecer um monte de engenheiro de obra pronta, né? Para analisar quais foram os erros aqui e ali. É claro, a gente precisa analisar de maneira muito crítica o que a gente poderia ter feito diferente, mas eu acho que a campanha do Boulos foi uma campanha, sobretudo, de acertos. O Boulos fez os movimentos corretos, tanto para disputar o eleitorado do Pablo Marçal, quando isso era uma condição para ganhar a eleição, fez os movimentos para poder diminuir a própria rejeição, fez uma campanha mobilizada, arrojada, foi para as periferias, passou a imensa maioria do tempo da campanha disputando as periferias. Eu acredito que o resultado aqui da eleição de São Paulo, a gente não pode limitar ele à própria cidade de São Paulo. Eu acho que a gente viveu aqui em São Paulo mostra um limite dessa eleição para todo o campo da esquerda, em que os resultados eles foram mais desfavoráveis do que favoráveis.
O problema, a derrota que nós tivemos eleitoral ontem aqui em São Paulo, na minha visão, não foi uma derrota sobretudo, de erros da campanha do Guilherme Boulos, mas foi uma derrota do campo da esquerda, que enfrentou limites tão grandes, tão difíceis de se transpor, que mesmo campanhas muito bem feitas, que na minha visão acertaram muito na sua política, como a do Guilherme Boulos, como a da Natália Bonavides também, não conseguiram transpor. E a gente tem que ver isso não como cada eleição em si, ou como o perfil e os acertos e erros de cada candidato em si, mas como os limites objetivos de uma eleição em que o Brasil foi mais à direita, foi mais pro centrão, foi mais conservador, em que a disputa que a gente travou em 2022 e que a gente vinha falando nesses 2 anos, a disputa contra o bolsonarismo ainda não terminou. Nessa eleição ficou claro quão viva segue essa disputa contra as ideias conservadoras e contra essa máquina poderosíssima que é o centrão brasileiro, agora turbinado com o dinheiro do orçamento secreto, com o dinheiro das emendas, PIX, né? Com a reforma partidária que foi feita, que concentra mais poder nessas máquinas, o dinheiro do fundo eleitoral. Então, eu acho que a derrota que nós tivemos ontem em São Paulo, em outras cidades, onde nós contávamos com uma virada, ela foi mais uma derrota das condições objetivas e dos limites que estavam colocados para o campo da esquerda nessa eleição, enfrentando a extrema-direita e o centrão, que de erros pontuais dessa daquela candidatura. Deixa eu te perguntar, Guilherme. Só para continuar sair desse ponto, só mais um detalhe. E com a rejeição mas você não vê que a rejeição ao Boulos, que era muito grande, maior de 50%, também não pesa, além dessa questão de até onde pode ir a esquerda em São Paulo, não tem até onde pode ir o Boulos, porque a rejeição dele aumentou, né, da última eleição para prefeito para cá, inclusive, tem muito a ver com esse trabalho, né, graças ao trabalho da extrema-direita, óbvio, de ficar o tempo inteiro linchando, difamando, basicamente atacando a esquerda. Eu acho que isso aí tem efeito, mas a rejeição ao Boulos também não é um impeditivo? O que você achou desse número tão alto de gente que diz que não votaria nele aí na cidade? Olha, Guga, a campanha do Boulos sofreu um ataque por conta da direita, da burguesia, sem precedentes. Deu uma travada. E é o Tarcísio puxando os cabos do Cortez. Não fui eu, tá? Aí, Guilherme Cortez. Volte aí. Volte aí, que queremos saber. O Tarcísio puxou os cabos do bolo. É possível. Do Guilherme Cortez. Eu vou aproveitar para ler alguns comentários. Caiu. A internet em Franca não é das melhores. Aproveita para ler os comentários, William. Poxa, que ideia boa, Vitinho. Vou ler alguns comentários. A Zambi McDonald diz: é proibido trazer gente feia no... o quê? Zambi McDonald. Cara, eu conheci a Zambi Habib já. Olha a coincidência. É proibido trazer gente feia no rolê? Claro que não. O Vitinho participa de vez em quando pra manter todo mundo representado. Ah, você não falou isso. O Giovanni, o Giancarlo... nosso amigo voltou. Voltou. O Giancarlo Capistrano falou: Guilherme Cortez não ganhou a eleição, mas ganhou meu coração. Onde está o deputado? Pode poder aplaudir. Só tem vagabundo aqui no chat desse programa, viu, Guilherme? Você já peço desculpa já pelo mau jeito se você ler os comentários do nosso chat. Não leia os comentários do chat, não porque leia. Só tem piranha. Eu me incluo, claro, sempre. Mas só tem aqui nos nossos comentários. Mas continue, Gui. Ô, William, caiu a minha conexão aqui, tem um problema. O Tarcísio puxou os cabos, o Tarcísio. Faltou luz em São Paulo. Aqui em São Paulo. Ô, Guga, o que eu estava dizendo para você é que a campanha do Boulos sofreu um ataque coordenado de toda a direita com poucos precedentes na história recente. O próprio caso que a gente viu do governador do estado de São Paulo, o maior estado do país, vir a público para utilizar o seu papel enquanto governador para difundir uma informação sem provas para tentar prejudicar o candidato no dia da eleição. Eu acho que é a melhor caricatura disso. E a gente viu uma frente única da direita, do centrão, do bolsonarismo, que se formou para impedir a vitória do Boulos, com uma grande adesão midiática dos principais veículos de imprensa. É claro que isso contribui para a rejeição. A gente tem que lembrar que o Lula demorou mais de 20 anos, inclusive, para ser normalizado e para conseguir ganhar a eleição presidencial no Brasil, porque também era vítima de todo tipo de desinformação, de que o Lula tinha casa no Morumbi, de que o Lula era uma figura perigosa, aversiva, sobre a aparência dele. E o Boulos está enfrentando esse mesmo desafio nessa eleição. Agora, eu não acho que a rejeição dele, ou que as dificuldades que a campanha passou, desqualificam ele. Porque
que, sinceramente, sou suspeito para falar porque eu sou do pessoal, mas tenho uma visão autocrítica o suficiente para saber reconhecer as nossas limitações. Agora, eu não acredito que nenhuma outra candidatura do campo progressista em São Paulo faria um resultado melhor que a do Guilherme Boulos. O Boulos é a maior e mais expressiva liderança da esquerda na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, nesse momento, e ainda assim esbarrou num limite tão expressivo para a esquerda nessa eleição. E eu acho que a campanha do Boulos, identificando a necessidade de combater a rejeição, a figura dele, ao campo da esquerda, ao antipetismo, que mesmo o Boulos não sendo do PSOL, é uma chaga que acomete toda a esquerda, fez um trabalho árduo durante o ano inteiro para a redução da rejeição, para combater as fake news, mas a máquina ela é muito forte. A máquina é muito forte. A gente viu o governador do estado de São Paulo utilizando a sua posição mais uma vez, porque isso não tem precedente no Brasil redemocratizado, para difundir uma mentira ao vivo e a cores por todo o país, associando o candidato da esquerda à maior organização criminosa do país. Então, acho que é um desafio que todos nós temos que enfrentar, do combate à rejeição, que eu não acho que é a rejeição específica à figura do Boulos, à figura do PSOL, ao movimento MTST, mas é uma rejeição que impregna a todas as figuras do campo progressista nesse momento em que a direita e a extrema-direita têm mais condições de difundir a sua narrativa, a sua contra-informação, as suas mentiras. Ô Guilherme, o nosso chat aqui está fazendo várias perguntas relevantes. O Jansec J, o Guilherme de Paula, a Regina Sus, o Daniel Alabarce querem saber se você está solteiro. Eu vou te fazer uma pergunta junto com essa. Primeiro, se você está solteiro, e a segunda, e se você está recebendo cartinha de pretendente, e a segunda, como é que fica o Tarcísio? O Tarcísio é considerado um dos grandes vencedores dessas eleições, e você faz um trabalho de oposição ao Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? O Tarcísio que tem tentado avançar aí nas terceirizações de tudo, né? Conseguiu avançar na água, mas avançar na terceirização de tudo. Queria que você falasse um pouquinho também sobre o combate ao Tarcísio, agora na Lespe, o Tarcísio que sai como um dos homens fortes dessas eleições nacionalmente, né? Sim, William, a gente tem um desafio muito grande para enfrentar agora na Assembleia Legislativa. O governo Tarcísio, que desde o primeiro ano de mandato no ano passado já chegou com os 2 pés no peito, privatizando a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento básico da América Latina, e que no primeiro ano de governo, de uma maneira antidemocrática, debaixo de porrada contra os manifestantes, utilizando muito das emendas voluntárias para os deputados da base de apoio, que é uma forma elegante de você comprar voto, né? Você distribuir a rodo milhões em emendas orçamentárias para que os deputados votem a favor de um projeto é uma outra maneira de você comprar o voto deles. Pode não ser o Pix direto na conta corrente do deputado, mas é uma maneira semelhante de você fazer essa indução ao voto através do dinheiro público do Estado. E depois dessa eleição, o governador Tarcísio, ele sai empoderado. Então, esse é um sinal também de alerta para nós do campo progressista aqui de São Paulo, porque não foi que as eleições elas deram um sinal de pare para o Tarcísio, um sinal de vá com calma, não vá com tanta sede ao pote. Foi uma eleição que validou as principais candidaturas que o Tarcísio entrou para bancar, principalmente a eleição aqui na cidade de São Paulo, em toda a região metropolitana e cidades importantes do interior, onde na maioria os candidatos do Tarcísio foram eleitos. Então, o que se avizinha é um governo ainda mais autoconfiante para seguir com a sua agenda de retrocessos aqui para o estado de São Paulo. Já privatizou o mais difícil, que era a Sabesp, agora tem engatilhado uma proposta de emenda à Constituição absurda para você reduzir o investimento mínimo obrigatório na educação pública, na rede estadual de ensino, em 5%, ou seja, você diminuir até 10 bilhões de reais na educação, fora os projetos de você leiloar, de você entregar para a iniciativa privada a gestão das escolas estaduais, mais linhas da CPTM, mais linhas do metrô. Então nós vamos ter um grande desafio e vamos ter que redobrar a mobilização dos nossos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais para fazer frente. Lembrando que o destino do Tarcísio, né, Guga, está em aberto ainda. Tem alas que defendem
certamente que o Tarcísio seja candidato a presidente, se o Bolsonaro continuar inelegível. Tem outras alas, parece que o Kassab, principalmente, que defendem que o Tarcísio continue como governador, que não é uma posição menos importante também ser governador do estado de São Paulo, e espere mais 4 anos para enfrentar provavelmente um pós-Lula, mas para o sim e para o não, ano que vem é o ano do governo fazer a sua vitrine. É o ano do Tarcísio mostrar que veio tanto para se cacifar, para ser o nome da extrema-direita, ou dessa suposta direita que eles tentam pintar como moderada e que não é moderada de forma alguma, né? Mas se cacifar como essa alternativa para a presidência ou para sua reeleição. Então, prevejo um ano que vem duríssimo para nós, que vai exigir muito do nosso trabalho na Assembleia Legislativa, onde nós somos minoria e justamente por isso vai exigir ainda mais das nossas forças sociais para a gente poder barrar esse retrocesso. Você não esqueceu de responder nenhuma das perguntas que eu fiz, não, Guilherme? Na pergunta do solteiro, essa pergunta muito difícil, as pessoas elas são muito certinhas, viu, Lucas? Eu vou deixar o mistério aí. Depende da semana. Isso. Cada semana tá um jeito. Assim. Descubra de outras maneiras. Eita! E com essa, muito obrigado, como sempre, deputado Guilherme Cortes. As portas do ICL, do Rolê ICL, estão sempre abertas para você vir aqui pra gente falar sobre Querido São Paulo, Cortez, falar sobre o Brasil. Beijo, viu, Gui? Só me diga onde você comprou essa camiseta aí. Essa camisa é muito massa. Sozinho aqui na Augusta, o Guga não vai comprar, São Paulo. Só tem essas vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. A Mônica Carvalho falou pra eu comprar essa camisa aí pra mim, eu vou atrás. Tamo junto, Cortez, é muito sangue bom. Beijo pra vocês, gente. Beijo, Gui, valeu. Recebemos aí o deputado Guilherme Cortes, o deputado Guilherme Cortes do pessoal de São Paulo. Vamos falar mais rapidinho, Guga, temos tempo para falar sobre mais algumas cidades aqui. A gente falava sobre o Bolsonaro, eu discordo. Eita, mano. Eu me amarro, não vou mentir. Eu discordo que o Bolsonaro seja um dos perdedores dessas eleições. O Guguinha de Verde, eu acho que o Bolsonaro não foi um dos perdedores. Não sei se foi um dos grandes vencedores. Isso eu já também não sei. Mas que ele, pra mim, ele não foi um dos grandes perdedores. Mas Guga Noblar, uma cidade que era importante pra ele, era Goiânia. E perdeu em Goiânia. Temos o resultado de Goiânia, Laura Coxo? Isso não é Goiânia, isso é Aracaju. Não temos. Tá no roteiro, como que não temos? Vitinho, pelo amor de Deus. Temos. Sandro Mabel, do União Brasil, 55,53% dos votos. Fred Rodrigues, deputado estadual do PL, 44,47%. E Guga, essa foi uma disputa. Eu falei hoje no N1 um negócio que eu vou reafirmar para vocês agora. Se o Bolsonaro não pensasse com a cabeça da piroca, o Bolsonaro seria uma potência eleitoral neste país. Se ele ouvisse o Valdemar... Tá duro, viu, meus queridos? O Valdemar falar... seria difícil parar o Bolsonaro. Mas como ele não ouve ninguém, e só ouve a própria cabeça, o eco de sua própria voz em sua cabeça, o Bolsonaro vai comprando umas brigas que ele não precisava. Comprou briga em Curitiba para apoiar a Cristina Graeme, mesmo ter o vice do Eduardo Pimentel. Perdeu. Comprou briga em Goiânia, Guga, para não apoiar o candidato do Ronaldo Caiado, o Sandro Mabel. Sandro Mabel eleito prefeito de Goiânia. Inclusive, Bolsonaro esteve em Goiânia neste dia de eleição. Foi lá para ver o seu candidato perder pessoalmente e o Caiado dar uma risadinha na cara de Bolsonaro, Guga. Bolsonaro, ele tomou como ele é bom do de centrão segurar e da direita que quer agora se colocar como uma direita mais civilizada, digamos assim. Não é o caso, não sei se Caiado se adequa à direita civilizada. O cara que era da UDR, né? O cara que fez parte da extrema-direita num passado recente. Então, é um sujeito que agora, com o bolsonarismo, ele consegue ficar um pouco mais
menos visto como um extremista. É muito louco isso, né? E aí vem uma vitória do Caiado contra o Bolsonaro. O Caiado que quer se lançar candidato a presidente pelo União Brasil na próxima eleição. Ele está ali fazendo essa campanha para ser candidato e ele consegue uma vitória importante contra o Jair Bolsonaro, que acaba, de alguma maneira, dando mais robustez a ele. Então, o que a gente viu é que o Bolsonaro ele dividiu, ele rachou completamente a direita nessa eleição. Tinha uma direitinha um pouco mais civilizada, tinha uma direita um pouco mais à direita e tinha a extrema direita do Bolsonaro. E ele perdeu na maioria dos embates. Essa derrota em Goiânia talvez seja vista, né, por muita gente como a mais simbólica nesse segundo turno. Ele estava lá durante a apuração, ele foi lá junto com o Geyer, quando o Geyer foi votar, aquele deputado que estava fazendo campanha aí para o Fred. Então é uma derrota também que mostra como o Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, se deu mal ontem. Goiânia é uma dessas derrotas. O vencedor ontem foi uma centro-direita que não é bolsonarista. O Bolsonaro perdeu espaço em São Paulo para o Pablo Marçal, está perdendo também terreno um pouco para o próprio Caiado. Então a direita começa a mostrar outros nomes. O Zema, que era um candidato bolsonarista a governador, também rachou com o Bolsonaro nessa eleição. O Bolsonaro não ficou do lado do Zema. Então o Bolsonaro acabou se colocando contra Caiado, contra Zema, contra o próprio Tarcísio, que estava do lado do Nunes, já que ele não foi o cara que apadrinhou o Nunes nessa eleição. E ele perdeu em todos esses colégios eleitorais, em todas essas cidades. Então, Bolsonaro, para mim, segue sendo o grande derrotado. Derrota do Bolsonaro também lá em Belo Horizonte, né? O Fuad Noman venceu com 53,73. Eu sei, Laura, eu não disse que eu ia chamar agora, mas vou chamar rapidinho só pra gente falar de Belo Horizonte, que é importante. Bruno Engler, 46,27. Bruno Engler, candidato do Nicolas Ferreira. Perdeu também. Só isso. O ultra-bolsonarista lá em Belo Horizonte, o Fuad Noman. A máquina reelege, né? Se você trabalhar direitinho, a máquina reelege o Fuad Noman aí, reeleito prefeito de Belo Horizonte. O nome dele, Willy? Fuad Noman. Não entendi. Fuad Noman. Mas para a gente fechar, Guga Nobrar. O Bruno Engler se Fuad, estão dizendo. Se Fuad. Para a gente fechar, Guga Nobrar, a prefeita eleita de Aracaju, qual é o nome dela, Laura Couto? Emília Correia. Emília Correia. Para a gente fechar o programa de hoje, Emília Correia do PL com vocês. Vejam ela. Com gentileza. Agora vai. Isso foi depois. Baixa o áudio dela, baixa esse áudio aí. Baixa o áudio. Agora, população já tinha presta atenção, presta atenção. Faz o uau pra mim, Gondoblar, faz o uau. Olha, é o nosso Leãozinho Gondoblar aí, com você, a prefeita eleita de Aracaju, por favor. A única dúvida é a seguinte, isso foi antes ou depois dela ser eleita? Antes de ser eleita. Não. A população viu esse vídeo. Viu e votou. Eu achei que era só o Guga que passava vergonha na internet. Viram o vídeo do Nicolas. Viram o vídeo do André Fernandes e votaram, Guga, aquele lá? Pois é, viram o Raspinha, pelo menos, graças àquele vídeo dele falando, dane-se, feminicídio, ele perdeu. Então, pra você, Raspinha, que perdeu a eleição. O Guga Noblar nunca me decepciona. Cringe. É impressionante, o Guga nunca me decepciona. E com isso, Guga, deixa eu te falar um monte de coisa que não dá tempo de falar mesmo, que são 27 capitais, não dá tempo de falar tudo. Mas amanhã voltaremos, vamos ter eleição municipal pra falar, dá com pau aqui nas próximas semanas, porque eu tenho que chamar o documentário do Pepe Mujica, o documentário Conversas com Pepe Mujica. Vem aí mais um evento histórico do ICL, estreia mundial do documentário, na próxima quinta-feira, conhecido como dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. Eu vou fazer esse webinar aí. Ninguém te perguntou. Mais famoso como daqui 2 dias. Não, nessa quinta-feira. Hoje é 28. Nessa quinta-feira. São 3 dias, Laura. Isso, 3 dias. Que foi... Tá vendo como eu sou legal com ela?
Vocês querem fazer o programa? Se vocês quiserem, saiam. Que, como eu estava dizendo, no dia 31 de outubro, mais conhecido como esta quinta-feira, nós teremos o documentário lançamento mundial do planeta Terra. Ninguém no mundo viu esse documentário. Ninguém. É a primeira vez aqui no ICL. Eu já vi, já. Conversas com Pepe Mujica, as reflexões do personagem mais inspirador do nosso tempo sobre o futuro da humanidade. Pepe Mujica foi presidente do Uruguai 2010-2015, revolucionou a política na América Latina, esteve participando ontem, inclusive, do processo eleitoral do Uruguai, né? Tá tendo votação para presidente do Uruguai agora, nesta semana. Ontem foi o primeiro turno, vai ter segundo turno agora. Pepe Mujica aí um papel importantíssimo para pensar as esquerdas da América Latina e do mundo. E você vai ver o lançamento do documentário e do livro do mesmo diretor, né, do documentário, o mesmo diretor do livro, Fabian Restivo, né? Como é que é o nome dele? É esse aí. O lançamento Vitor aqui. Ferreto, o nome do diretor. 8 horas da... Caralho, falou muito hoje você, viu? 8 horas da noite, ao vivo aqui no ICL, no dia 31 de outubro. Inscrição pelo link. Qual que é o link, Guga Noblar, para se inscrever? Aquele link que você conhece, o nosso, Eu vou tirar ele. vosso, o roleicl.com.br. roleicl.com.br. Roleicl, eu quero quem? Eliane Ribeiro, Ariane Lima, David Martins, Meire Teixeira, Gustavo Ramos, Patrícia Molica e o Lucas Silva. Além da Gash Bus, que tá aqui sempre, e do Tomás Turbando. Por favor, todos vocês, no nosso link, roleicl.com.br. O vosso link, roleicl.com.br. Ah, e vocês perguntam por que eu pego o atestado desse programa? Claro que eu mandei tão bem Chega, hoje vamos que passou encerrar. rápido o programa. Vitinho, encerra aí. Perguntaram por que eu meto atestado nesse programa. Vocês viram aí por quê. Amanhã eu tô de volta, se eu quiser também. Chega, esse programa aqui acabou. Roda. Ele foi fundamental na negociação com Obama para uma reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Ele levou o presidente Bush para comer um assado lá no Uruguai. Ele é amigo pessoal do Papa Francisco. É uma inspiração para o presidente Lula e é uma das lideranças humanistas mais importantes do nosso tempo. Você já sabe que a gente está falando de Pepe Mujica. O escritor Fabian Restivo escreveu esse livro, Conversas com Pepe Mujica, que acaba de ser lançado. E produziu também uma obra cinematográfica linda, sensível, inspiradora. Um documentário exclusivo do ICL que terá a sua estreia mundial no dia 31 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Chame seus amigos e amigas para participar também. E a gente se vê lá.